Pois bem, para quem não me conhece, então, eu sou o João Paulo, né? Tenho 22 anos, sou missionário e a minha história eu vou contar bem resumidamente porque eu quero falar de um assunto que o diabo trabalha muito para destruir na vida das pessoas. O que eu quero falar hoje é sobre identidade. Nós temos uma identidade a qual Deus nos dá e nos direciona desde quando nós nascemos. Só que o diabo vem e distorce a nossa identidade. Ele quer destruir a nossa identidade. Sabe por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Coisa que ele sempre quis ser, mas que infelizmente ele não conseguiu. O que acontece? Lá em Gênesis, no capítulo 1, conta a história da criação e nos deixa claro, fala, né, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Homem e mulher, Deus criou. Nós estamos vivendo numa geração onde tudo é permitido, onde nada é errado, né? Só que eu fui criado de uma forma diferente. Por mais que eu cresci numa família católica, que não teriam tanta obrigação de me instruir em determinadas coisas, mas eles sempre me instruíam, meus pais sempre me instruíam. E eu também tinha algo dentro de mim que não me permitia fazer coisas erradas. O diabo tentou destruir a minha identidade desde muito cedo, desde muito pequeno. Eu comecei ouvindo coisas de parentes primeiramente, depois de colegas de escola, pondo em dúvida a minha sexualidade devido à minha educação, que graças a Deus e aos meus pais eu fui uma pessoa muito bem educada, né? Não tenho o que reclamar. Pela minha alegria, sempre fui um menino muito alegre, muito espontâneo, né? E por eu não estar rodeado de meninos e sim de meninas. Mas eu nunca fiz amizade com ninguém. Até hoje tenho poucos amigos. Eu sempre ficava mais isolado, né, no meu cantinho. E as meninas vinham atrás de mim para conversar comigo. E era onde a gente começava a conversar e elas ficavam comigo diariamente, constantemente. Então por isso eu sempre estava rodeado de meninas. Enfim, a gente vai crescendo, né? E os meninos começam a ficar com as meninas, né, e tal. E pelo fato de eu ser um adolescente no qual eu sempre tive muito respeito pelas meninas que andavam comigo e eu nunca ficar com nenhuma delas, já começaram a surgir rumores novamente sobre a minha sexualidade. Então, o diabo tentou de várias formas danificar a identidade que Deus tinha dado para mim. Eu sou muito grato a Deus por, mesmo não conhecendo Jesus, Ele não permitir que coisas do gênero acontecessem comigo. Porque propostas foram muitas, oportunidades foram muitas, e eu sempre disse não, eu sempre rejeitei. Foi aí que aconteceu vários problemas na minha vida, os quais levaram à minha conversão, né? E me converti, conheci Jesus, né? Realmente eu vi que essas coisas eram erradas e glorifiquei muito a Ele por eu nunca ter caído nessas coisas, né, que o diabo queria. E no decorrer da minha caminhada cristã muitas coisas aconteceram. Me desviei dos caminhos do Senhor e fui em busca de um sonho antigo que eu tinha. O sonho de trabalhar com música, o sonho de gravar uma música, o sonho de estar nos palcos cantando. Fui atrás desse sonho. Consegui realizar, guardei dinheiro, consegui pegar uma composição lá pro mundo muito boa, né? E tive uma repercussão que eu não esperava no Sul. Eu ganhei uma popularidade muito bacana. Eu era uma pessoa muito conhecida pelo pessoal da música. Cheguei a ter aproximadamente 4 perfis no Facebook, todos lotados. Então a minha popularidade era muito grande. Naquela época tinha mais Facebook para trabalhar, né? Então tinha uns 4 Facebook todos lotados. E foi aonde começou a me pintar oportunidades. Então uma batida legal, uma batida que repercutia bastante, né? O pessoal gostava da batida. E logo em seguida
apareceram então essas oportunidades. Apareceu pessoas, caras, né, de bandas, me convidando para cantar, propostas boas até, sem maldade. Mas as maiores propostas, aquelas que enchiam o meu olho, eram propostas que me mandavam o projeto pronto, de ônibus plotado com a minha imagem, com a minha marca, carreta de som, de estrutura, que me diziam que era só eu falar que eu queria e ir até essas pessoas que eles faziam acontecer a minha carreira. E eram pessoas que realmente têm muita influência aqui no Sul e que poderiam fazer acontecer a minha carreira. Quando você tem um chamado na tua vida, um propósito, Deus cuida de você. E de mim Ele cuidou desde muito pequeno, não deixando eu me abalar com as palavras que já botavam em dúvida a minha sexualidade. Quando eu cheguei num patamar aonde surgiu a oportunidade de eu fazer um pacto com Satanás, eu resolvi parar para refletir no que eu estava fazendo da minha vida. Eu lembrar da caminhada que eu tinha tido com Cristo há uns anos atrás. E eu pensei, não vale a pena. Não vale. A minha família passava por uma dificuldade muito grande na época e eu via como a solução para a gente se reerguer, eu alcançar esses objetivos, e que através de um pacto muito simples, por sinal, eu poderia erguer minha família novamente, dar condições boas. Só que Deus não permitiu. Deus não permitiu que eu fizesse essa burrada na minha vida, eu posso dizer assim. Porque Ele sabia dos planos que Ele tinha para mim. Eu não tenho noção do tamanho do ministério que Ele tem para mim. Mas enfim, eu sei que os planos e os sonhos dele são bem melhores e maiores que os meus. Porque a própria palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E não se compara o que ele tem para dar para nós com aquilo que nós podemos ver. É muito maior, vai muito além do que nós podemos imaginar. Então, eu comecei a ter essa reflexão na minha vida. Falavam, botavam em dúvida a minha sexualidade por eu ser uma pessoa muito bem educada, uma pessoa que sempre foi ensinada e instruída a dizer por favor, muito obrigado, a uma pessoa que sempre foi instruído a ser querido com todo mundo, a uma pessoa muito alegre, a uma pessoa que se vestia muito bem e a uma pessoa que tinha um rostinho muito bonito. E as pessoas julgam muito isso, porque um menino de 22 anos, bem arrumado, ter um rostinho bonito e não namorar com ninguém, não sair pegando geral as meninas aí, o que pensam? É gay, né? Infelizmente, eu sei que muitos lugares que eu chego, muitos lugares que eu frequento, a impressão das pessoas é essa. Até hoje de mim. Mas quando eu começo a falar, né, de Jesus, que eu começo a, enfim, comentar sobre o meu trabalho para com a obra de Deus, elas entendem que ali não tem um homossexual, e sim tem um servo de Deus, alguém que busca pela santidade, alguém que se mantém em santidade por amor a Cristo. E aí o pensamento vai mudando. O que mais me doía na época era que pessoas que não tinham convívio comigo, não tinham um contato comigo, que eu não sabia nem que existia essas pessoas, falavam essas coisas ao meu respeito. Teve um cara que eu trabalhava, que foi abastecer o carro, e ele falou que o frentista pediu se o gayzinho estava trabalhando com ele, o filho de tal pessoa lá e tal. E daí ele falou, tá trabalhando comigo, mas ele não é isso, né, e tal. E a pessoa ficou meio sem palavras. E eu perguntei quem era a pessoa, né? Tive curiosidade de perguntar quem era a pessoa quando ele comentou comigo. E ele me falou quem que era o determinado cara que tinha falado isso de mim. E eu falei, pra tu ter ideia, esse cara nunca falou comigo. Esse cara não tem contato comigo.
e nós não temos nenhum amigo em comum para ele saber algo da minha vida. Falei assim, então é para ver que as pessoas falam da vida da gente, sempre usadas pelo diabo para te cutucar naquela área que o diabo queria que você caísse, sabe? Naquela área que o diabo queria destruir a sua vida. E Deus foi me tranquilizando, foi tirando de mim toda aquela dor, né? Enfim, abandonei a minha carreira na música, voltei para a igreja, voltei para os braços de Deus, aonde Ele me honrou muito. Depois de um determinado tempo que eu já estava novamente na obra, trabalhando na obra, Ele deu a mim a Discípulos de um Resgate, a página na qual vocês acompanham aí os meus vídeos, né? Me deu esse ministério lindo. Também me consagrou, né, a missionário, coisa que eu nunca esperava, nunca imaginei na minha vida. Então, se você, que é menino, assim como eu, sofre com esse tipo de coisa, não deixe o diabo destruir a tua identidade. A minha ele tentou de diversas formas destruir. Ele tentou usar da homossexualidade que os outros diziam que eu tinha para fazer com que eu caísse, para fazer com que eu me tornasse um homossexual. Mas eu não permiti isso comigo, não. Eu não permiti, sabe por quê? Porque eu sabia que aquele que sabe da minha vida, aquele que tem planos e propósitos para mim, é maior na minha vida. E aquele que é maior na sua vida vai prevalecer. Então creia que Jesus é a pessoa, é o ser, que ele tem a saída para você, ele tem a solução. Não deixe se levar pelo que as pessoas dizem de você, como a palavra de Deus diz. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você foi feito com a característica, a fisionomia de Jesus. Então você não é aquilo que o mundo diz que você é, que os seus parentes dizem que você é, que os seus amigos dizem que você é. Você é aquilo que Jesus diz que você é, e você é homem de Deus, você é a mulher de Deus. Nós estamos vivendo numa geração que infelizmente a homossexualidade fala muito forte. A homossexualidade está muito presente. Vocês sabem que o diabo está usando muito disso para destruir muitas identidades. Eu sei que muita gente vai me descer o pau aqui agora. Vai me criticar, vai chamar no privado, vai falar um monte de coisas ao meu respeito. Mas enfim, eu posso dizer para você que vive no meio desse pecado, que Deus tem a libertação para você. Que você, a partir de hoje, se você falar com Jesus e pedir para que Ele te liberte disso, você vai ser liberto. Você vai ter uma nova vida, você vai viver aquilo que Cristo tem para você. Então não deixe o diabo destruir a tua identidade. Não deixa o diabo sujar a pessoa que você é. E não aceite os manjares do diabo. Quero mandar um recado também para os meninos e para as meninas que têm sonho de ser alguém na vida aí, como um cantor, como músico, enfim, sei lá. Como alguém aí que sempre esteja à frente de alguma coisa, porque eu queria estar à frente pelo motivo de eu ser muito rejeitado, eu estar muito sozinho, então eu queria ser cantor para mim estar lá na frente, para todo mundo estar me vendo, entendeu? Me desejando, me querendo. Era por isso, era pro meu ego, entende? E eu usei muitas vezes de uma frase que me falaram: o seu corpo é uma moeda e que muitas vezes você tem que usar. Eu não usei fisicamente, mas eu tirava muita foto usando de sensualidade, mexendo com a cabeça das mulheres, e realmente eu fui muito desejado, realmente eu fui muito assediado, né? Tanto por mulheres como por homens também. Quem tinha meus perfis antigos sabe o tipo de foto que eu postava. Eu estava até comentando com a minha mãe recentemente que eu não consigo mais tirar foto nem com aquele olhar que eu fazia. Porque a gente, quando deixa o diabo começar a usar a vida da gente, ele transforma a gente em outra pessoa. Eu tenho medo da pessoa que eu era, eu tenho nojo da pessoa que eu era, justamente por isso. Porque no meu olhar, a gente já via algo misterioso,
algo que despertava a atenção e atraía a atenção para mim. E foi através do olhar que eu fazia nas fotos que chegou uma pessoa satânica. E essa pessoa satânica então me aconselhou a fazer esse pacto, o qual eu iria fazer, mas não fiz, porque eu sempre tive muito temor de Deus e graças a Deus o meu temor a Ele não permitiu que eu fizesse isso na minha vida. Então, se você sofre com algum tipo de julgamento, preconceitos que tem da sua pessoa sem te conhecer, não liga, não dê bola. Você não é o que os outros dizem que você é. Ninguém disse que eu ia ser um missionário. Todo mundo dizia que eu ia ser várias outras coisas que iriam acabar com a minha vida espiritual. Mas eu não fui, eu fui aquilo que Deus queria que eu fosse. E você é o que os olhos de Deus dizem que você é. Tenha um bom dia e saiba que você é a imagem e semelhança do Senhor. Grande beijo, Deus abençoe grandemente.